eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de artes para o EducaPE para os 7º anos. Hoje vamos estudar a relação artística entre forma e espaço, formas bi- e tridimensional e seus espaços de exposição. Primeiro, vamos fazer plano bidimensional versus plano tridimensional. O espaço que um elemento ocupa é chamado de dimensão. Então, o espaço que o elemento ocupa ele vai ser chamado de dimensão. Bidimensional é o que possui duas dimensões, comprimento e largura. Então, o espaço vai ser o elemento que vai ocupar uma determinada dimensão. E a bidimensionalidade, justamente, é o que possui duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Tridimensional é o que possui três dimensões: largura, comprimento e profundidade. A arte bidimensional apresenta figuras dispostas em superfície plana, quadros, telas. Então, assim, o que tiver em superfície plana vai ser representado pela arte bidimensional. No espaço tridimensional, os corpos e os objetos são percebidos através de três dimensões, que formam o volume das coisas. Então, a altura, a profundidade e a largura vai formar o volume dos objetos. Então, o espaço tridimensional, os corpos e os objetos são percebidos através dessas três dimensões, que é a altura, a largura e a profundidade. A arte tridimensional é composta por uma grande variedade de elementos, como cerâmicas, esculturas, monumentos, objetos decorativos e instalações artísticas. Então, assim, você até nessa imagem você está vendo, uma obra do artista chinês, certo? Ohata, Airplane. Então, que ele tem essa exposição, que foi de 2007, que você observa aí, essa tridimensionalidade da arte, Então, essa escultura que foi exposta lá no Japão e fez grande sucesso, então, de Ohata, você pode observar aí os seus elementos da tridimensionalidade. Elementos tridimensionais caracterizam-se por possuírem relevo que facilitam a percepção de texturas, dimensões e espaço. Então, aí você pode ver também nessa imagem, Freedom Sculpture, que está no muro da Filadélfia, que justamente ele está retratando um pouquinho da liberdade que teve depois quando se acabou a escravatura lá nos Estados Unidos. Agora vamos ver um pouquinho da arte bidimensional. A arte bidimensional foi capaz de criar incríveis obras que continuam a impressionar pela riqueza de detalhes que representam os sentimentos, emoções, pensamentos e a história da humanidade. Então a arte, ela também ela vai expressar, os sentimentos do artista, sobre determinada época, determinado momento que estava vivendo, e também sentimentos vai despertar no observador. Então, o observador, ele também, a arte, ela vai ter nessa função, também de despertar em quem está observando, determinadas emoções. Então, você vê aí na imagem, um dos quadros mais famosos, de Van Gogh, Noite Estrelada, que para determinada pessoa vai ter uma sensação diferente. Alguns vão ter mais sensação de calma, outros vão achar que tem já outra sensação emocional, ou, sabe, enfim. Então, cada um vai ver esse quadro ou qualquer outro de sua forma peculiar diferente. O desenho e a pintura foram as manifestações artísticas que mais usufruíram do desenvolvimento das técnicas como contraste, equilíbrio, simetria, regularidade, unidade, profusão, exagero, ênfase, distorção, repetição, singularidade e transparência. Então, os desenhos foram o que mais usaram e desenvolveram essas técnicas. Tá? E aí também na imagem vocês outro quadro, outra pintura muito famosa que já é do surrealismo, um movimento artístico muito interessante, Esse quadro é de Salvador Dalí, a persistência da memória. Dizem até que quando ele produziu esse quadro, ele se inspirou, ele estava no ateliê dele no verão, uma tarde de verão, e viu alguns queijos que estavam lá se derretendo. Então, dizem que a observação do queijo derretendo, deu uma inspiração para ele produzir essa pintura, surrealista.
Questões como distância, movimento e volume são facilmente simuladas em representações bidimensionais, certo? Que enganam os nossos sentidos e maravilham a nossa percepção. A gente tem alguns quadros que eles vão ter realmente esse sentido de movimento, né? Mas eles estão parados, né? Uma obra que não vai estar em movimento, mas que vai enganar nossos sentidos, né? Então, algumas técnicas, eles vão simular essa sensação para a gente, né? De movimento, né? Que nos encanta. Uma figura bidimensional pode nos surpreender ao utilizar recursos como grafismo, né? Posição dos objetos, cores associadas e profusão de elementos gráficos. Então, a obra pode surpreender de várias formas, às vezes até pelas suas cores, disposição das cores, né, determinadas pinturas, ou cores mais fortes ou cores mais frias, né, enfim, vários elementos gráficos, né, tem obras que são fantásticas que você pode olhar cada dia e encontrar uma característica diferente nela. Então, tem muitas obras que nos impressionam por conta disso. Agora, um pouquinho da arte tridimensional. A arte tridimensional é definida pela criação de obras em 3 dimensões, como já falei anteriormente: altura, largura e também comprimento. Aí, uma escultura muito também conhecida, né, a Pietà de Michelangelo, então, que, né, foi muito importante para a nossa história da arte. A arte tridimensional já foi produzida a partir da pré-história, né, assim, desde a pré-história que já se produzia arte bidimensional e também a tridimensional. Quando o homem modelou objetos de arte para fins mágicos, ritualísticos e religiosos, também como instrumento para trabalho e defesa. Então, assim, o homem ele começou a produzir também objetos tanto para usar, né, como manutenção, para guardar os alimentos, alguns cereais que eles precisavam, né, para guardar água, para o consumo, enfim. Também instrumentos para caça, nós começaram a produzir também, né, flechas e facas e espadas, né, para se proteger e para defesa, né? Instrumentos também para começar a cultivar a terra, né? Como falei, vasos também, mas eles também tinham essa preocupação estética, eles não produziam esses objetos apenas para utilizá-los, eles também tinham uma preocupação de eles, além de utilizar, de ter beleza. As expressões artísticas tridimensionais mais significativas são a escultura e a arquitetura, né? São as que mais significam mais representatividade, mas também temos outras obras, né, da tridimensionalidade. Nas esculturas, as técnicas utilizadas para a produção das obras tridimensionais podem ser produzidas de diversas formas, tá? Pode ser esculturas com pedras ou madeiras, né? Modelagem com argila e cera, também pode ter fundição ou soldagem. Então, assim, as esculturas elas podem ser feitas a partir com pedra ou de madeira, né? Também pode fazer esculturas com modelagem, né, de argila e cera, né? Então, vai depender também da técnica que o artista ele vai querer usar, né? Na arquitetura, as primeiras construções primitivas foram construídas com a finalidade de abrigo e culto religioso. E com o passar do tempo, foram construídas também como símbolo de beleza e poder. Aí na imagem vocês têm um exemplo de Stonehenge na Inglaterra, né? Que eles acreditam que essas esculturas também, né, elas tinham fins religiosos, né, assim, ou culto, né, aos deuses, porque na era primitiva os homens eram politeístas, né, eles acreditavam em vários deuses, não existia um deus único, né? Eles acreditavam que as forças da natureza eram deuses, que os ventos, né, que as tempestades, que o sol era um deus. Então, eles também usavam tanto essa arquitetura para cultuar, né, com fins religiosos, para cultuar os seus deuses, ou também para cerimônias funerárias. Então, também eles se viam, tinham esses dois, né, sentidos. Os primeiros objetos produzidos na pré-história tinham função utilitária, né, eram para ser utilizado tanto em casas, em civis domésticos, como também na caça e na defesa. Tinha função, eram basicamente flechas e facas,
que eles utilizavam para caçar e se defender, né? Então, chegou um momento, né, que quando o homem começou a fixar, né, sua moradia, começou-se a crescimento de vilas, né, em determinadas regiões, que eles começaram a se desenvolver próximo dos rios, né? Enfim, teve-se a necessidade também de defender o seu lugar, o seu espaço. Então, eles produziam flechas e facas, assim, esses instrumentos para caçar, né, para trabalhar também, mas também para se defender. As primeiras esculturas pré-históricas têm como inspiração a figura humana, certo? Então, com o desenvolvimento das civilizações, foram utilizadas figuras femininas e masculinas. E em alguns casos, essas figuras humanas eram misturadas com figuras de animais, né? Então, eles também podiam ter essa associação. Eles produziam figuras femininas e masculinas, figuras de animais, ou também podiam misturar, né, a figura do homem com a figura do animal. Com o domínio das técnicas da arquitetura, foi possível a construção de megalíticos, né, que são grandes blocos de pedras, como os dômenes, né, que vocês veem, que justamente começou no período neolítico, que vocês veem na imagem, né, que são blocos de pedra que estão fincados no chão e por cima eles colocam outra pedra. Então, eles começaram com essas construções, a princípio. Mais tarde, foram criadas as pirâmides egípcias, né, que todo mundo já viu imagens de pirâmides egípcias, certo? E despertam muito o imaginário, né, como elas foram feitas, como elas foram construídas. Cada um tem suas teorias, né, enfim. Mas o que a gente pode ver é que elas são belíssimas, né, e tem uma grande história por trás, né? As pirâmides de Gizé, por exemplo, que estão vendo na imagem, foram consideradas pelos gregos uma das 7 maravilhas do mundo. Então, assim, nós temos algumas, as 7 maravilhas do mundo, né, que os gregos voltaram. Então, as pirâmides, elas fazem parte, né, dessas maravilhas, por sua grandiosidade, por sua beleza e por sua história, né? Agora, vamos estudar um pouquinho do paradoxo da arte bidimensional. Vamos lá. Ao observarmos uma representação gráfica, como uma pintura, uma gravura ou uma fotografia, podemos nos questionar se os elementos estejam realmente distantes uns dos outros, já que estamos diante de uma arte bidimensional, que parece de profundidade. Então, tem esse paradoxo, porque a gente sabe que a arte bidimensional, ela é uma arte que não tem profundidade, né? Ela só tem altura e largura, né? Mas alguns desenhos, né, com algumas técnicas, dá essa sensação para o espectador de profundidade, certo? Então, como podemos representar o mundo que é tridimensional utilizando apenas 2 dimensões? Porque algumas pinturas, eles fazem representação muito da tridimensionalidade, né? Eles podem desenhar construções, né? Podem desenhar pessoas, animais, objetos da natureza, né? Elementos da natureza. Então, a gente está representando elementos tridimensionais numa arte bidimensional. Então, como isso pode ser feito? Os povos antigos pintavam utilizando a técnica que conheciam na época, que era a perspectiva bidimensional, certo? Então, e aí, vocês veem na imagem outra obra bastante conhecida de Leonardo da Vinci, que é a Última Ceia, né? Que muitas pessoas já fizeram cópias, né? E você pode vê-la em muitos lugares, né? Assim, mas a original né, está no museu, né? Mas em muitos lugares você vê cópias, até pessoas já fizeram memes, tanto com a Mona Lisa, né, fizeram outras releituras da obra, como também da Última Ceia. Com o avanço das técnicas, os artistas começaram a utilizar estratégias que criam a impressão de profundidade. Elas não têm profundidade porque são bidimensionais, mas algumas técnicas, né, algumas estratégias dão essa sensação para o espectador, né, de profundidade. A arte bidimensional deixava de ser uma representação chapada, né, entre aspas, assim, só a largura e a altura do mundo, para criar novas perspectivas. Então, assim, você tinha a sensação, né, de profundidade numa obra bidimensional, justamente pelo uso da perspectiva no desenho. Agora vamos estudar um pouquinho do espaço de representação, né? Da história do espaço de representação. No Egito Antigo, as esculturas e pinturas murais contavam fatos da vida dos deuses. Então, os egípcios também, eles tinham uma religião, né? Eles eram também politeístas, eles acreditavam em vários deuses,
Também existe a mitologia egípcia, né, com seus deuses e suas histórias. Então, alguns artigos da arte nesse período justamente contavam fatos da vida desses deuses, né, e da vida também dos faraós, né? Então, para eles, ela servia para a comunicação com os deuses e para valorizar o poder do faraó. Então, as obras de arte também tinham esse poder, né, de se comunicar com seus deuses e também de valorizar o poder que o faraó tinha, né, no Egito. Pinturas murais decoravam as salas onde ficavam os sarcófagos dos faraós, as chamadas salas mortuárias, localizadas dentro das pirâmides. Então, as pirâmides, como muita gente já sabe, né, então ela guardava em algumas salas dentro das pirâmides, né, o corpo, os corpos, né, os restos mortais, né, de alguns faraós, né, que faleciam. Não, e eles tinham toda uma técnica, né, de mumificação. Né? Os egípcios eles já desenvolveram muitas técnicas, tanto da medicina como da maquiagem, certo? E da arquitetura também. Né? Diziam que eles tiravam todos os órgãos vitais do corpo, né, para não apodrecer, para depois mumificar e guardar. E nesse lugar, né, que o corpo do faraó estava guardado, né, mumificado, né, tinham essas pinturas murais que eram feitas nos muros, nas paredes, né, para enfeitar lá essa sala mortuária. Os gregos, né, fortemente influenciados pela arte egípcia, que eles foram também influenciados pela arte egípcia, produziram edifícios, esculturas e vasos para homenagear os seus deuses e também os seus heróis semideuses. Os semideuses são seres que são metade humanos e metade deuses. Né, que eles acreditavam também, eles eram politeístas, que a mitologia grega é até mais conhecida, né, pela população, né, até mais divulgada e, enfim, é também alvo de inspiração para muitas artes, né, tanto da literatura quanto do cinema, enfim. Né, os deuses gregos, eles vão dar essa inspiração. Então, eles fizeram, né, muitas construções, né, de arquitetura, como também esculturas, para homenagear os seus deuses e também seus heróis, né, que eles acreditavam. Aí, a partir da fundação da Igreja Romana, né, já um pouquinho depois, durante o Império Romano, as artes passaram gradativamente a difundir valores cristãos. Porque, assim, antes, né, eles eram politeístas, então os gregos, eles cultuavam seus deuses, a sua mitologia, né, os seus heróis. Aí, com o passar do tempo, quando a Igreja Romana, né, e o Império Romano, eles começaram também a ter uma grande importância, um grande valor, quando eles foram fundada a Igreja Romana, então a arte ela sofreu essa modificação, então ela começou também a difundir os valores cristãos, né? Então assim, não começou mais a valorizar os deuses, né, da mitologia, e sim, né, a cristandade. Durante a Idade Média, o principal espaço de preservação da cultura ocidental eram mosteiros católicos, reforçando a função da arte como modo de difusão da fé cristã. Lembrando que nesse período, na Idade Média, então o pensamento crítico, o pensamento artístico, o fazer artístico era ditado pela Igreja. O artista desse período, ele não tinha liberdade para expressar a arte do jeito que ele quisesse. Então ele fazia, né, justamente o que era permitido pela Igreja. Então muitas vezes você encontra, né, homenagem aos santos da Igreja Católica, né, a Jesus, a Maria, porque justamente era essa também difusão, né, a exposição da arte, né, da fé, né, enfim, eles queriam também a divulgação, né, da fé cristã através da arte. Então você vai ver muitas pinturas com essa temática, né, religiosa, vitrais, né, tem muitas igrejas, né, da Idade Média que tem os vitrais, como você pode observar nessa imagem, né, uma imagem de um vitral, né, enfim, eles vão ter essa representação mais religiosa, né. Neles, os monges transcreviam livros também, além dessas pinturas, né, dos vitrais, eles produziam livros, né, que faziam várias cópias a fim de preservar os saberes da antiguidade e as verdades cristãs para a posteridade. Esses livros foram chamados de iluminuras, certo? Que eram livros copiados à mão, então não eram livros para toda a população, nem todo mundo tinha acesso ao livro, porque nem todo mundo nesse período da Idade Média sabia ler. Então, às vezes, até as próprias missas eram apresentadas em latim, independente do país, até a própria
O teatro, nesse período da Idade Média, começou também a ser representado em latim. As missas eram representadas em latim. Então, nem todo mundo sabia ou entendia o latim e sabia ler também. Então, os livros nas iluminuras, eles eram destinados a poucas pessoas. Ou para o estudo dos mosteiros, né? Ou alguns príncipes e princesas tinham acesso aos estudos, né, das iluminuras, que eles só podiam ser ornamentados com ouro e prata, né, e as letras também tinham letras capitais, né, com temas variados, né, temas florais, temas abstratos e temas também religiosos, certo? Aí, a arte renascentista também divulgava a fé da Igreja Católica, né, a fé cristã, mas já tem um diferencial. No Renascimento, o artista ele já vai ter a liberdade, ele já vai ter um reconhecimento diferente. Porque antes do Renascimento, a sociedade era teocentrista, né? Era Deus no centro do universo. Com o Renascimento, a sociedade passou a ser antropocentrista, que é o homem no centro do universo. Então, vários pensamentos foram divulgados e desenvolvidos nesse momento. Então, o homem também já começou a ter mais liberdade, a ter acesso aos estudos, né? Então, muitas descobertas científicas, né, foram aplicadas nesse momento. O homem, o artista, ele também passou a ser valorizado, né? Então, ele começou a receber pela sua arte. Então, ele tinha, e grandes obras foram desenvolvidas nesse momento. Então, Leonardo da Vinci apareceu aí, né, com a técnica da perspectiva, né, do esfumado. Então, e o Renascimento também ele é caracterizado, né, pela perfeição do traço. Os artistas desse período, eles se preocupavam, né, eles queriam copiar também, às vezes, a realidade, né, ser a mais fiel possível. Então, eles faziam vários esboços, vários estudos, né? Por exemplo, até de anatomia mesmo, por exemplo, para até criar suas esculturas, eles tinham um estudo, né, mais profundo da sua arte, né? Então, ela divulgava a fé cristã, também a fé católica, mas também com o passar do tempo, ela passou a retratar valores também da burguesia. Os artistas, eles também eram contratados, né, tanto para ornamentar as igrejas, né, eles recebiam para isso, então faziam temas católicos, mas também eles podiam ser contratados para fazer retratos, né, da burguesia, do momento, do período. Porque nesse momento, a ostentação da arte, ela era muito grande. Então, quando começou a desenvolver o comércio, né, as navegações surgiram aí nesse momento do Renascimento, então muitos comerciantes começaram a fazer fortuna. Então, eles começaram o quê? A investir na literatura e nas artes. Então, quando eles compravam obras de arte, também começaram a patrocinar, né, muitos artistas. Aí, que daí surgiu o nome de mecenas, né? A gente fala assim, o mercenário justamente era aquele pessoa que patrocinava as artes, né? Patrocinava algum artista. A elite e os príncipes passaram a utilizar parte das riquezas acumuladas com o desenvolvimento comercial, né, e mercantil, com o desenvolvimento também das navegações, na construção de palácios, igrejas, catedrais, capelas, e nelas começaram a acumular obras de arte. Então, hoje em dia as pessoas falam que a ostentação, eu nem sei mais, assim, é uma coisa assim, um aparelho de celular da última moda, a roupa de tal moda, mas nesse período, ostentação era você ter uma obra de arte. Então, você contratar um artista e decorar a sua casa, decorar os seus palácios, né, decorar a igreja com um artista famoso da época. Estátuas gigantescas também eram expostas em praças e locais públicos. Quadros, gravuras e afrescos ornamentavam os recintos particulares dos burgueses, dos palácios e de alguns prédios públicos. Para quem não lembra o que é afresco justamente era uma pintura feita, né, com um reboco da parede ainda amolecido. Ele não estava completamente duro, então começava-se a pintar, né, então assim, com a parede ainda, vamos dizer, mole, né, então o cimento não era cimento na época, mas era assim, era
o que se fazia, a parede ainda não estava completamente endurecida. Então eles faziam essa pintura, né, e dava esse nome de afresco, justamente porque ainda era feita uma pintura em uma parede que ainda não estava completamente endurecida, né, e dava uma visualidade diferente para a pintura. No século XVI, né, na arte barroca já, o fruto do movimento conhecido como Contra-Reforma, certo? Foi um momento porque a igreja percebeu que estava perdendo muita popularidade, certo? Então, o que a igreja católica fez? Ele difundiu a Companhia de Jesus, né, os jesuítas também, para difundir a fé católica, né, e aproveitar os fiéis que estavam um pouquinho deixando de lado a igreja e também, né, conseguir novos fiéis. E também a igreja começou a contratar também, produzir e patrocinar vários artistas, né? Então a igreja ela passou a atrair novos fiéis, né, passou a financiar a produção de obras de arte de temática cristã, a construção de igrejas, né, requintadas, cheias de ornamentos e ricamente decoradas com materiais, madeiras, pedras preciosas, ouros das colônias. Então diziam que as igrejas barrocas nesse período eram um espaço de arte, né? Então assim, eram verdadeiras obras artísticas, porque além das grandes pinturas, dos grandes pintores que decoraram também as igrejas nesse período, elas eram ornamentadas muitas vezes com ouro. Então ela era também uma tentativa, né, de trazer o público de volta, né, o fiel católico de volta, né, para a igreja. Aí, a partir da Era Moderna, até meados do século XX, as manifestações artísticas passaram a se concentrar em determinados locais construídos especialmente para a divulgação. Então, você percebe que no Egito Antigo, as obras ficavam em um lugar, na Grécia, né, em outro, né, na Idade Média ficavam nas igrejas, né, e na Era Moderna já começou-se a construir espaços próprios, né, para a apreciação e exposição das obras de arte, né? Foi nessa época que foram inaugurados os principais museus, né, e teatros do mundo, como o Museu do Louvre em Paris, né, que ele é famosíssimo, muitas pessoas quando vão a Paris parada certa das pessoas ir lá, porque lá tem as principais obras de arte do mundo, né, da história. E também tem o Teatro Globe, também de Londres, que foi produzido nessa época. Dizem que o Teatro Globe, também conhecido como Teatro de Shakespeare, né, foi quando Shakespeare começou a ganhar muito dinheiro com o teatro, né, que ele escrevia e também ele comandava uma companhia de teatro. Então ele fundou esse Teatro Globe, que está aí na imagem, né, que agora já tem uma versão mais moderna, né, ele já foi modernizado, né, então foi o teatro que Shakespeare apresentou muito das suas principais obras. Com o passar do tempo, esses espaços foram se tornando cada vez mais elitizados, né, elitistas, e acentuaram a separação da arte que se exibia em galerias e museus e arte que era realizada por pessoas que não frequentavam a academia, porque muitos artistas eles estudaram em academias de artes, né, então com o passar do tempo foi se tendo a separação. E tem os artistas que que aprenderam o ofício da arte, né, no dia a dia, né, ou com o pai que ia passando a sua arte para seu filho, né, então teve um momento que teve essa separação, né, da arte acadêmica e da arte popular, né, então foi um tempo também que teve essa separação elitista, então de algumas obras, né, expostas em galerias no museus eram as artes acadêmicas e tinha a arte popular que não tinha ainda esse espaço. Com o avanço do sistema capitalista, surgiu um novo mercado de arte. Então a arte começou-se também a ver que a arte podia ser comercializada, em que se comercializavam obras de arte. Foi inaugurado um sistema de circulação da arte em que as obras se transformam em mercadorias e são legitimadas pelos próprios espaços de divulgação, como as galerias. Então, primeiro surgiu os museus, né, e depois viu-se que a arte podia ser comercializada, né, e surgiram as galerias. As galerias de arte são os espaços em que se expõe e se vende uma obra de arte. Os museus, eles não têm fins lucrativos. O espectador vai lá para apreciar determinada obra, uma escultura, uma pintura, certo?
e ele vai comprar essa arte o quê? Nas galerias. As galerias vão expor e comercializar determinadas obras. Aí na imagem você vê uma galeria já moderna, né, Urban Art, que tem já franquia em várias cidades do Brasil, né? Temos a Urban Art aqui em Recife, temos em São Paulo, né, temos no Rio de Janeiro, então várias cidades do Brasil já tem essas galerias, né, que as pessoas vão lá, tem exposições, né, que ele também tem, a Urban Art, eles começaram assim, com a ideia também de divulgar novos artistas, né? Então eles também gostam, né, de apresentar e divulgar artistas que também estão iniciando, né, que talvez não tivesse espaço em outros lugares, né? Então eles produzem também esses artistas novos. As galerias de arte são tradicionalmente um lugar de comercialização da arte. As galerias são semelhantes aos museus pela sua concepção estética, né, e pela disposição das obras, né? Vai ter muitas pinturas, muitas esculturas, que é muito parecido com a disposição do museu, mas só que é na galeria que você vai poder comprar, adquirir uma obra de arte. Bom, na aula de hoje a gente estudou um pouquinho, né, sobre o que era arte bidimensional e arte tridimensional e um pouquinho da história do espaço, né, da exposição da arte, né? Então, com o passar do tempo, a gente pode observar que o lugar onde a arte era exposta era diferente, né? Até chegar nos dias de hoje que temos um lugar muito amplo, né? Museu, nas galerias, nas pinacotecas, né? Até a próxima!